Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. É hora de mais um episódio do nosso já clássico quadro Não Convide para a Mesma Festa. Quem serão os protagonistas dessa vez, hein? Os protagonistas... de uma briga, né? Como é que é? Sônia, oi Sônia. Vem com a gente. Muito sensacionalista, tá? Vem com a gente, Soninha. Os protagonistas de hoje são do mundo jurídico. Marco Aurélio Melo e Sérgio Moro. Em entrevista à coluna Painel da Folha de São Paulo, o ministro do STF criticou o ex-juiz por causa dos diálogos da chamada Vaza Jato. Segundo a colunista Daniela Lima, é crescente o incômodo no meio jurídico com a interação revelada pelas mensagens obtidas pelo The Intercept, supostamente entre Moro e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Segundo o jornal, Marco Aurélio diz que continua a indagar o que nós estaríamos a dizer se Moro tivesse mantido essa espécie de conversa com a defesa dos réus. Ministério Público no processo é parte e tem que ser tratado como tal, disse o ministro do STF. Ainda de acordo com o painel, Marco Aurélio espera que o atual ministro da Justiça não ocupe a cadeira que é hoje dele, Marco Aurélio, e que deixará em 2021 ao se aposentar compulsoriamente. Vamos lá, Caio. Esses pontos aí que o ministro traz, ministro do Supremo Marco Aurélio traz, são as questões que eu sempre coloco aqui, quando a gente fala sobre isso aqui. Eu fico batendo nessa tecla aí. O Ministério Público é a parte do processo. Você assim entende também? Não, o Ministério Público é parte imprópria do processo, a doutrina é divergente. Claramente o ministro Marco Aurélio, graças a Deus, adota a postura diversa da minha, do professor Modesto Carvalhosa. Entende-se como quer, então? Não, o Ministério Público ele é parte imprópria porque ele é imparcial. Ele não está lá simplesmente para acusar, ele está lá para acusar ou pedir absolvição. Ele está um pouco para acusar diferente... e um pouco para fiscalizar. Não, é muito diferente quando você tem no direito penal, você tem o réu e a vítima. Aí você está falando de partes próprias, no sentido provavelmente que o ministro trouxe. Aliás, não devia ser nem não convide para a mesma festa, né? Devia ser não convide para o mesmo tribunal. Cumpre aqui destacar que esse ministro é um pavão, né? Ele dá mais entrevista do que sentença. E claramente, aqui na frase, ele falou o seguinte, que o Moro não é vocacionado ao Supremo. Aqui a gente tem que dar uma certa licença para o ministro, já está ficando um pouco mais velho, ele provavelmente se confundiu e trocou o pronome por artigo, né? Porque o certo seria assim, ele não é vocacionado a este Supremo, esta composição, que talvez seja aquela de menor reputação de todos os tempos na história republicana brasileira. Esse Supremo ele não respeita o processo legislativo, ele cria leis aí, normas a seu bel prazer, ele abusa, alguns membros abusam da sua autoridade. Temos aquele caso emblemático aí do ministro Ricardo Lewandowski dando ordem de prisão a um cidadão que o criticou e censura a imprensa. Caso muito recente envolvendo aí o presidente do Tribunal Dias Toffoli e seu carrasco da liberdade de expressão, o ministro Alexandre de Moraes, que queria censurar a revista Cruzoé. Em outro momento dessa entrevista, o ministro Marco Aurélio também colocou que, abre aspas, a máscara de Moro caiu. Bom, se esse fosse o caso, a máscara caiu e nós descobrimos que ela era transparente. Porque a percepção que a população tem do Sérgio Moro permanece a mesma. É um juiz linha dura com a criminalidade, que não homologa a delação generosa, como foi o caso da delação dos irmãos Batistas, costurados aí pelo ex-procurador-geral, alguns procuradores, aí figuras bem duvidosas e com amém, inclusive, de membros do Supremo Tribunal Federal. E a gente descobriu o que a gente já sabia, que Sérgio Moro é empenhado no combate à corrupção e leva isso muito a sério. Algumas coisas sobre o ministro Marco Aurélio que a gente tem que registrar. É natural, né, a gente julga as pessoas pela nossa própria régua moral. É natural que ele não queira que o Moro ocupe a sua vaga, porque eles têm biografias, né, e pensamentos muito distintos. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio ele foi nomeado pelo presidente Fernando Collor, que era, olha só, seu primo, né? Além disso, em relação à Justiça Federal, ele tem uma relação diferente com a Justiça Federal. O Sérgio Moro, por exemplo, ele entrou na Justiça por concurso público. Já a filha do ministro,
né? Ela foi nomeada como desembargadora do TRF após derrotar nomes muito experientes, como reportado pela Folha de São Paulo à época, pela Dilma Rousseff. Ela deve ser um prodígio jurídico, porque ela tinha só 37 anos, Edgar, e era advogada. Sequer era magistrada ou juíza ou procuradora de carreira. Falando do ponto de vista ideológico, ou na verdade da corrente, o Marco Aurélio é aquele que é adepto, é um dos próceres da doutrina laxativa, né, que solta tudo e todos. Vamos lembrar da entrevista dele, à Globo News, André Sadi, na qual ele diz que votar contra a legalidade da prisão após julgamento em segunda instância é homenagear a Constituição. Ele também foi autor daquela liminar que poderia ter soltado mais de 100 mil bandidos, né? Então, assim, é natural que ele se sinta aí em antagonismo com o juiz Sérgio Moro, e isso é excepcional para a reputação do ministro. Você acha que tem alguém bom do ministro lá? da Justiça, Você né? acha que tem alguém bom lá, Caio? No STF, que é a Corte Suprema do Brasil, alguém se salva lá? Acho que sim. Quem? Quem você acha que é bom? Bom, assim, para emprestar a minha reputação? Quem você acha que é? Bom, eu correto, tive aula que é bom? com dois lá, né? Com Eu tive aula de Mello? com o Lewandowski, enfim, era um professor bem mediano, e com o Alexandre de Moraes, esse sim, só que nos decepcionou no episódio de censura à liberdade de imprensa. O Dias Toffoli, aquela trinca, né, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Marco Aurélio também, da doutrina laxativa. Tem a ministra Carmen Lúcia, ela atua com certa propriedade, tá a ministra Rosa Weber também, mas assim, nenhum grande de Mello, destaque. o decano Celso de Mello. É garantista, Edgar. É garantista. Olha, eu acho curioso, a gente vai sempre tomando contato com esses assuntos, lendo especialistas, analistas, juristas, vendo a própria atuação deles, né? E a crítica do Marco Aurélio, ela faz alusão, de fato, a essa questão que discutimos ontem aqui no programa acerca do juiz, no caso o Moro, deliberar com procuradores acerca da punição frente à delação premiada, né? Que no entendimento, imagino que do Marco Aurélio e de outros juristas também, ela não deveria acontecer, porque o juiz deveria só depois dos procuradores traçarem a delineação, né, dos caminhos ali da delação premiada e da prisão, enfim, do que isso vai trazer de benefício ou não a partir das provas conseguidas a partir dessa delação. O juiz não deveria atuar, ele deveria só se manifestar depois de estipulado, e se ele achar que, olha, esse prazo aí de prisão tá pouco, vão aumentar, e aí sim se manifestar, né? Mas sabe a questão é ele se manifestar antes, né? Eu fico curioso, assim, o Marco Aurélio como garantista, né? Ele teria que ser coerente, então tem que registrar o absurdo que é um ministro do Supremo Tribunal Federal tomar por verdadeiras, endossar e assim endossar mensagens não periciadas, não confirmadas, não submetidas aí em sua integralidade ao público e às autoridades. Isso é a prova inequívoca, não só de que ele é um pavão, mas também que ele atua mais politicamente do que judicialmente, como se espera dele. E não negadas também, né? Há que se destacar, né? O ministro Moro em nenhum momento falou, isso aí não foi eu que falei, eu não falei isso. Ele não foi categórico na afirmação. Ele disse... mas o ministro ele tem que se manifestar, especialmente sendo um juiz, sendo um magistrado, ele tem que se manifestar sobre fatos concretos. Não, ele pode dar entrevista, mas tem que se manifestar sobre fatos concretos, sim, não sobre ilações e possibilidades. Sim, né? sim. Como se verdadeiras fossem. Sim, olha, então, sei lá, eu fico pensando, é bom que exista essa... É bom e ruim, na verdade, que exista essa divergência frente à interpretação da lei, né? Porque ela dá margem a você tomar atitudes que muitas vezes têm um ar da legalidade, mas que na verdade são ilícitos, né? Tem ali um bom embasamento na letra fria da lei, como se diz, mas o resultado não é lá muito esperado ou justo. O senador claro, diante do senso de justiça de que cada um tem o seu, né? Então o senador Orovisto do Paraná, ele cunhou uma expressão legal para isso. Ele falou de canalice legalista.